Programa Cotidiano, oferecimento Over Kids. Seu filho over desde pequenininho. 3231-1006. Oi pessoal, a gente começa o cotidiano hoje mostrando um monte de novidades para vocês, mas eu queria começar perguntando se você já está participando do sorteio do Dia das Mães. São 3 prêmios super especiais. Entra lá nas nossas redes sociais, no Cotidiano com Kaline Mesquita, no Facebook e também no @programa_cotidiano no Instagram. Vê lá como é que você pode participar. Tenho certeza que você vai adorar a premiação. Você pode presentear a sua mamãe. Se você é mamãe também, pode receber um presente muito legal. Participa, faz sua parte, torce muito, porque o prêmio é muito legal. E olha só o que a gente preparou para o programa hoje. E a gente começa mostrando a você um bate-papo muito legal que eu tive com a nutricionista Mariana França, falando sobre o consumo do açúcar. Você tem dúvidas sobre esse consumo? Qual a quantidade certa por dia? Se existe um tipo de açúcar melhor do que outro? Olha, a gente teve um bate-papo muito legal e muito esclarecedor. Oi pessoal, hoje a gente veio conversar aqui com Mariana França, que é nutricionista, para a gente falar um pouquinho sobre o açúcar, né? A gente sempre tem muitas dúvidas, qual o melhor tipo de açúcar que consome, o que a gente pode consumir, a quantidade certa por dia. Eu vou conversar com ela para saber um pouquinho, né? Tirar todas as nossas dúvidas, que eu também tenho muitas dúvidas. Mariana, eu quero começar perguntando, existe um tipo de açúcar melhor para ser consumido? Bom, açúcar é açúcar, né? Existem alguns que têm um índice glicêmico mais baixo ou que é mais nutritivo. O açúcar refinado, ele é uma caloria vazia, ele não tem nenhum outro nutriente porque ele já passou pelo processo de refinamento. Mas a gente tem as opções do mascavo ou demerara, que aí o mascavo ele é o açúcar mais bruto, ele não passou por nenhum refinamento muito grande, então ele ainda preserva cálcio, preserva ferro, preserva alguns sais minerais. E tem o açúcar demerara que já passou por um processo de refinamento, mas ainda preserva alguns nutrientes. Por isso que o açúcar mascavo tem um sabor tão forte, tão parecido com de uma rapadura, por exemplo. Tem o açúcar de coco também, que é o açúcar mais sustentável, vamos dizer assim, e ele tem um índice glicêmico mais baixo, então ele pode ser utilizado também para algumas pessoas que têm uma restrição, precisa fazer uma restrição de carboidrato, que tem que ter um cuidado com o índice glicêmico das preparações, mas açúcar é açúcar, então a gente precisa dosar bem a quantidade que a gente vai usar. Existe uma medida certa para chegar assim, a quantidade de açúcar por dia que a gente pode consumir? A OMS até recomendou que a gente baixasse mais a quantidade de açúcar, porque atualmente a população consome cerca de 150 gramas de açúcar por dia. É muito além do que deveria ser, então hoje eles recomendam que seja só de 25 gramas de açúcar por dia. Agora isso tudo é muito individualizado, vai depender muito do seu cardápio, do seu planejamento alimentar, da sua necessidade nutricional. Isso tudo tem que ser calculado por um nutricionista. 25 gramas, só pra gente ter uma ideia, é o quê? Uma colher, 2 colheres? Uma colher ou 2 colheres de sopa, no máximo. No máximo. 4 colherzinhas de chá, mais ou menos, é essa quantidade. O problema é porque às vezes a gente consome muito açúcar embutido nos alimentos industrializados que a gente consome muito, né? Então tem que sempre ter muito cuidado, ler a lista de ingredientes para saber se tem algum tipo de açúcar, porque não é só aquele... Nem sempre está lá descrito só como açúcar, tem açúcar invertido, tem xarope, tem glucose, tem várias outras opções que são um açúcar aí mascarado. Então a gente tem que ficar de olho nesses nomezinhos que às vezes a gente não sabe direito o que é que significa, mas que estão lá nos rótulos. Isso, exatamente.
A gente estava até falando antes que eu, pelo menos, sou de uma geração que fui apresentada ao açúcar muito cedo, né? E o açúcar, ele vicia o paladar, é isso. E assim, quais são os efeitos do açúcar? A gente sabe, assim, claro, dos diabéticos, né? Da glicose, mas quais são os efeitos do açúcar? O açúcar, quando a gente coloca uma grande quantidade de carboidrato, principalmente esse açúcar refinado, e na indústria utiliza muito esse açúcar refinado com alto índice glicêmico, o grande problema são os picos de insulina que o nosso organismo faz ao longo do dia para conseguir metabolizar bem essa glicose, para conseguir colocar essa glicose que a gente está consumindo dentro das células. Isso ao longo do tempo pode vir a desencadear uma hiperinsulinemia, uma diabetes. E mesmo quem não desenvolve essa diabetes, os picos de insulina ao longo do dia trazem uma série de problemas, inclusive o aumento de peso, porque aumenta o tecido adiposo também, então tem uma série de outros problemas hormonais. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse consumo. E as crianças, eu sempre falo que elas não precisam ser apresentadas a esse açúcar ou esses aditivos químicos tão cedo. A criança, ela não sabe, apesar dela ter a referência do leite materno, que é mais adocicado, mas ela não sabe o que é açúcar, o que é sal. É a gente que vai apresentar ao longo do tempo. Então, pai e mãe pode dar um suco natural, uma fruta natural, não precisa adicionar esse açúcar nesses alimentos já naturalmente doces e nas preparações e colocando muito pouco ou muitas vezes nem colocar, porque quanto mais a gente consome o açúcar, mais a gente quer consumir, então mais a gente vai aumentando a dosagem e a sua dosagem não é a dosagem de uma criança. A própria fruta, ela tem a frutose, que é o açúcar natural dela. Então, algumas têm um sabor mais cítrico e aí às vezes as pessoas adoçam porque acham esse sabor cítrico que a criança não vai gostar. Mas se ela não tem uma outra referência, ela vai aprender que aquele é o sabor natural daquela fruta cítrica. Algumas frutas que não precisam de açúcar. A banana, por exemplo, tem algumas pessoas que ainda adoçam a banana. Ou fazem a banana com algum achocolatado que tem muito açúcar na sua composição, bota algum outro preparado, algum produto alimentício aí preparado que tem muito açúcar na composição e adoça mais ainda essa fruta. Então, não precisa, a gente precisa tomar cuidado com a alimentação das crianças e os adultos que convivem com essa criança precisam ser exemplo também. Então, a gente precisa repensar a alimentação da casa inteira. Além dos diabéticos, tem alguém que não deve consumir o açúcar? Eu sempre procuro, dentro do consultório, promover esse desmame do açúcar. Ou a gente deve tentar reduzir ao máximo essa quantidade de açúcar que a gente consome, até porque a fonte de carboidrato que a gente tem, a gente consegue de outros alimentos, né? Os acompanhamentos de cereais, as massas, então isso tudo já tem carboidrato. O açúcar adicionado a gente precisa evitar ao máximo. Diabético, quando ele está descompensado, que a gente chama, que ele está com todas as taxas irregulares, não está fazendo acompanhamento, é importante que ele tenha esse cuidado. Não precisa ter esse pavor do açúcar, porque hoje em dia as pessoas estão meio apavoradas de consumir açúcar. Dependendo da dosagem, a gente pode consumir um pouquinho sim. Mas se for o objetivo de perda de peso acentuada por algum objetivo, por algum trabalho que for fazer, porque hoje em dia tem muita gente que trabalha e precisa ter uma estética para isso. Se tiver com algum outro problema de saúde, além da diabetes, que precisa restringir isso, a gente restringe por um tempo ou faz uma reeducação, mas sempre depois da reeducação alimentar, quando a gente vai diminuindo essa quantidade, automaticamente as pessoas vão necessitando menos ainda de açúcar. E aquilo que consumia, que achava muito gostoso, já passa a achar muito doce. Só para a gente encerrar, existe alguma coisa para substituir o açúcar? Por exemplo, a gente sabe dos adoçantes, também precisa ter cuidado com isso? Precisa. Hoje em dia no mercado a gente tem muito adoçante, alguns que já têm efeitos não tão bacanas no nosso organismo, alguns com efeitos até cancerígenos, então a gente precisa evitar esses adoçantes artificiais e partir, se quiser, para os adoçantes naturais. Temos aí stevia, tem xilitol, tem eritritol, hoje em dia o mercado já está bem mais amplo, mas as frutas secas eu sempre uso como uma estratégia para quem precisa muito desse açúcar e que eu não quero que adoce, que utilize esse açúcar ou esse adoçante. Então, pode adoçar aí com tâmara, com ameixa, com uva passa, a gente pode fazer uma preparação envolvendo. Eu sempre falo das frutas da estação, geralmente elas estão mais docinhas. Uma banana madura você pode bater com uma água de coco ou com um leite e ele já ficar mais adocicado, essa preparação, essa vitamina, esse shake. Então, e também existe o mel e o melado de cana, que também são opções, mas tudo precisa ser usado
com moderação, com cuidado, porque se exagerar muito na dosagem também vai ter uma grande quantidade ali de açúcar. E aí você falou a palavra certa, tudo é moderação, Isso, né? exatamente, equilíbrio. Equilíbrio, obrigada, viu, Maria? Por Muito nada. obrigada pelos esclarecimentos. A gente adorou, a gente sempre tem muitas dúvidas, né? E se você tem dúvida também, procura um nutricionista, né? É o profissional indicado aí para lhe passar uma dieta correta, para você saber exatamente o quanto você pode consumir de cada alimento para os seus objetivos de vida, seja saúde, seja emagrecer, né? Exatamente, isso mesmo. Procura um bom profissional para poder calcular qual é a sua necessidade e encaixar dentro da sua rotina qual é a alimentação ideal para você fazer. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai mostrar os jogos internos do Over Colégio e Curso, que foi um sucesso entre os alunos. E tem também uma matéria muito legal falando sobre como você manter uma alimentação correta e saudável, mesmo com a rotina de trabalho muito pesada. Fica por aí que o próximo bloco está imperdível. Dica para congelar alimentos e manter uma alimentação saudável. Congele sempre os vegetais limpos. Para ter sempre à mão, de um jeito fácil, congele os legumes já previamente processados. Basta tirar do congelador e levar direto ao fogo, sem a necessidade de descongelar. A melhor maneira de cozinhar vegetais congelados é no vapor, para preservar melhor os nutrientes.